sejas meu universo. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem lhe fala aqui é o pastor Venâncio. Estamos aqui em mais um episódio do 1 Samuel 7:12 Cast com esse tema. Chegamos de novo, hein? Alimentando o seu lar. Amém? Estamos aqui em produção áudio e vídeo, a nossa irmã patrocinadora Aline Félix e nosso irmão Rafael Lopes. Queria louvar a todos que assistiram o vídeo passado, do nosso irmão Cleito, juntamente com os âncoras Pastor Rogério e Diaconisa Madalena, que abordou ali temas muito interessantes e foi muito enriquecedor para a nossa fé. Amém? Não deixe de deixar o nosso like, não deixe de mandar para os inscritos. Nós estamos tentando divulgar o trabalho em algumas outras redes, então nos segue lá no Instagram, tá bom? Vai ficar aqui. Vamos tentar trabalhar com o TikTok também, mais para frente. Vem algumas outras novidades aí, em tudo para edificar a sua vida e edificar a vida das pessoas que estão ali pelo nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma simples oração, porque hoje nós temos uma bomba no Alimentando o Nosso Lar. Estamos no mês de fevereiro e hoje nós vamos falar de algo que aconteceu comigo essa semana, que é os cansaços espirituais. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, te peço que o Senhor abençoe cada inscrito, cada pessoa que acompanha o nosso canal, cada pessoa que acredita no nosso trabalho, cada pessoa que senta nessa mesa, quando há as entrevistas, e abençoe essa pessoa que agora, nesse exato momento, está abrindo a tela do celular, a tela do computador, a tela do seu veículo, para assim, Pai, ser alimentado. Que o Senhor leve o alimento sólido e que nós venhamos entender que tudo é para o Senhor e sobre o Senhor, que assim seja. Amém. Amém, irmãos? Eu queria falar com vocês algumas coisas que talvez tem hora que passa despercebido, mas nós sabemos que nós vivemos uma batalha espiritual. Porque tem pessoas que falam que nós somos carnais. Não, nós somos seres espirituais habitando num corpo carnal. Amém? Porque o corpo é passageiro, o espírito, ele é eterno, a alma é eterna. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já sentiu cansado espiritualmente? Talvez acordou com a mente um pouco turbada, ou viveu um dia de cansaço mesmo, você não fez nada, mas você está cansado, fadigado. Você já procurou saber se isso é espiritual? Por isso, irmãos, que lembre sempre, Paulo ele vai escrever que nós devemos orar sem cessar. Então, a oração é um dos fundamentos que nos inclina a entender o mundo espiritual. Mas vamos lá para o primeiro tema. Vamos lá. Cansaço espiritual. É quando a alma perde a sensibilidade. Você já reparou que tem hora que a nossa alma ela pode perder a sensibilidade espiritual? Por quê, pastor? Porque muitas das vezes o cansaço espiritual não começa no corpo, começa na alma. Tem pessoas que estão com a alma cansada, irmão. De tanta batalha, de tanta luta, de tanta afronta. E eu tenho uma palavra para você, porque tem hora que algumas pessoas religiosas, elas dimensionam as coisas. Algumas pessoas dentro da igreja que são céticas falam, não, isso é frescura. Gente, só entende do mundo espiritual quem realmente está todo dia vivendo fragmentos de experiência espiritual. Porque conhecer o mundo espiritual, talvez a gente não conheça. Porque a cada dia o mundo espiritual nos apresenta algo diferente, entendeu? Porque Deus, ele tem a palavra por certeza, mas o mundo espiritual não está no domínio do homem. Os seus olhos espirituais eles não são abertos pelo globo ocular, eles são abertos por algo espiritual que há dentro de você. Mas vamos lá, irmãos. O cansaço espiritual, ele não começa no corpo, ele começa na alma. Quando a oração esfria, a palavra perde o sabor, a fé fica fraca, existe uma batalha invisível acontecendo e a gente não entende. Não é normal você que conhece a palavra de Deus, você que crê em Deus, que você começa a viver uma vida sem oração, uma vida sem meditação na palavra, uma vida sem fé. Acontece que uma batalha espiritual está agindo aí contra você e você não está entendendo. Principalmente nesse mês que nós estamos vivendo, que há uma batalha espiritual muito grande.
E é por isso que em Isaías, capítulo 40, verso 29, está escrito: e ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que têm nenhuma, aos que não têm nenhuma. Daniel, capítulo 7, verso 25, a Bíblia fala: cansará o santo do Altíssimo? É uma pergunta que está no texto. Então, há um cansaço espiritual, sim. Falar que não há, vai ler a Bíblia que a gente vai entender. Mas como é que a gente elimina esse cansaço espiritual? Voltando a orar, voltando a meditar na palavra, voltando a ter fé. Irmãos, se você já reparou quantos acessos que tem dentro da sua casa e quantos acessos que você parou de ter com as coisas de Deus? Você tem acesso a YouTube, você tem acesso à rede do Netflix, você tem acesso às redes sociais, você tem acesso a séries, a tudo. E eu vou te perguntar uma coisa: como que está seu acesso com o céu? Então talvez o cansaço espiritual é sua alma clamando para você voltar a ter força de novo. Vamos lá, irmãos. Cansaço da mente. Vamos lá, fecha a telinha. Cansaço da mente. Irmãos, uma das coisas que tem acontecido com os crentes que antes não acontecia é isso: a mente pesada, cansada. Cansaço da mente nada mais é do que uma guerra de pensamentos. Fica aí. Muitas vezes o que você está pensando nem é o problema, é a opinião que você dá pelos seus pensamentos. Hoje nós vivemos num mundo muito medianista, aonde que nós queremos tudo pronto, todos o conhecimento, e os nossos pensamentos, eles estão todo dia volátil. Pensamos numa coisa, pensamos na outra. É o tempo que o crente, é o tempo que nós viramos bipolar. Acordamos alegres e dormimos infelizes, porque vemos mais a vida das pessoas e damos opinião até da alegria das pessoas. E aí me chama a atenção porque a mente é um dos maiores campos de batalha. Eu costumo dizer, irmãos, que se você consegue, de alguma forma, ter domínio da sua mente, você consegue entender os processos da vida lá fora. Porque pensamentos de desânimo, confusão, culpa, medo, não são apenas emocionais, são armas espirituais também. Satanás, ele age, irmão, dentro de desânimo, dentro de confusão, dentro de culpa, dentro de medo. Não são só coisas emocionais, são armas que o próprio inimigo também usa. E por que hoje os crentes não têm nem mente mais para orar? Porque a mente está sobrecarregada dentro de cadeias de prisão que talvez ele não sabe como sair dali. Mas no nome de Jesus, quando a mente cansa, a fé enfraquece também e a visão se embaraça. Sabe quando você está com a mente cansada que você não tem esperança para mais nada? Nada mesmo? Porque você está tão cansado de mente que você já não tem ânimo nem para ter paz para estar na sua casa? E aí em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais. É o apóstolo Paulo falando que não é carnal. Tem coisa que a gente está carnalizando demais, como a festa da carne que vai vir aí, e esquecendo do Espírito. Irmãos, muitas coisas na minha vida e na sua está paralisada, não é porque eu e você não estão se esforçando, é porque eu e você não estão usando a força certa que vem de Deus. Romanos 12, verso 2 está escrito: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente. Irmão, pelo amor de Deus, sua mente não é um caminhão de lixo. A Bíblia fala que tudo que nós temos que pensar tem que agradar a Deus. Será que essa mente sobrecarregada de internet, de ódio, de raiva, está fazendo bom para você? O cansaço espiritual, ele também está na mente. E tem pessoas que estão cansadas espiritual por batalha, mas tem pessoas que estão cansadas porque sobrecarregou o HD da mente e já não tem força mais para falar com Deus. No nome de Jesus, essa inquietação que há no seu coração, o Senhor, ele há de tirar. Vamos lá para o terceiro tema, no nome de Jesus, alimentando o seu lar. Cansaço físico. Quando o corpo sente a guerra invisível, há um cansaço físico. Quem é antigo da fé sabe. Quem já passou uma pernoite orando e quando você acorda, você dormiu, você acorda arrebentado. Isso é para quem é espiritual. Porque as pessoas vão criar vários métodos. Não, é porque as outros sistemas do seu corpo... Gente, a batalha espiritual, ela existe. Lembra de uma coisa que eu vou falar com vocês aqui agora.
Tem momentos que Satanás ele não vai acessar você, mas ele vai acessar quem te acessa. Martinho Lutero ele fala uma coisa muito interessante, que a gente não conseguimos impedir os passarinhos de voar, mas nós podemos impedir eles de fazer um ninho sobre a nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender ou compreender algumas coisas porque a gente não estamos entendendo qual guerra que nós estamos lutando. Você acha que a guerra está sendo contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o vício, contra muitas coisas, mas talvez a guerra está mais além do que a gente pensamos. Então vamos lá, já chegou de um culto, já chegou de algum lugar e seu corpo está cansado. É porque verdadeiramente a batalha já está acontecendo. Quando o corpo... Vamos lá, gente. O cansaço físico também pode ser fruto de uma batalha espiritual. Quando o corpo enfraquece, a oração fica mais difícil. A disciplina espiritual é atacada. Mas Deus não ignora o corpo. Ele renova forças para que nós dependa somente dele. Em Mateus 26, verso 41, fala algo muito interessante, que é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como é que não tem batalha na carne? Entendeu? Eu falei aqui do espírito, da mente e agora da carne. Ah, mas algumas pessoas... Não, mas tudo é espiritual, você é muito espiritualista. É Jesus que está falando, né? Ou não? Então debata com a Bíblia. Quando ele vai orar no Getsemane e os discípulos estão com sono, Jesus fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, a carne, eu deixo aqui uma observação para você. Na guerra de um pitbull e de um vira-lata, qual que ganha essa batalha? Todo mundo vai falar o pitbull. Lógico, é um cachorro mais preparado, é um cachorro físico. Não, irmão. O que vai ganhar é o que estiver mais bem alimentado. Porque não adianta você ser um pitbull, mas se dentro de você tem força de um vira-lata. E Deus ele não te chamou para você ser, como diz os antigos, né? Ser cauda, ele te chamou para ser cabeça, não a cabeça do corpo, porque o corpo de Cristo só tem uma cabeça que é ele mesmo. Eu estou falando que tem coisas no mundo espiritual que Deus já te deu autoridade para você repreender no nome do Senhor. Pastor, por que você está falando isso? Lê lá o livro de Judas. O livro de Judas fala que Arcanjo e Satanás brigavam pelo corpo de Moisés. E naquela batalha, Arcanjo falou assim: o Senhor te repreenda. Então Deus deu autonomia para Arcanjo repreender. E Deus te dá autonomia para repreender esse peso da mente, esse peso que está acontecendo no seu corpo, esse peso espiritual. E eu creio que Deus há de repreender. Porque em 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 8, é escrito: Deus fortalece Elias antes de continuar a caminhada. Então tem coisas, irmãos, que Deus vai te fortalecer. Por isso que Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus. O que isso quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a gente não pode ignorar o mundo espiritual enquanto nós cremos em um Deus que é espírito, que tem poder sobre o mundo físico, tem poder sobre o universo, tem poder sobre todas as coisas. Então a gente temos que entender que é necessário a gente saber orar, saber pedir, repreender. Se sua esposa está inquieta, seu filho está inquieto, vai lá, repreende no nome de Jesus, peça a proteção do Senhor, porque as famílias estão perecendo porque você esqueceu que não é por você, é sobre Deus. E tem forças espirituais, irmãos, que a guerra é desigual. E eu não consigo lutar, você não consegue lutar, mas tem um Deus que vai te direcionar como que você vai agir no campo de batalha. Amém? A batalha não é contra o cansaço, é contra quem quer te parar. O nosso maior problema é que a gente acha, grava isso e coloca lá no status. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Então a batalha não é contra o cansaço, é contra quem quer te parar. O cansaço não é o sinal de fraqueza, é o sinal de guerra. Porque todas as vezes que você está fraco, olha só para você ver, para me finalizar. Quando você está fraco dentro do seu corpo, o seu corpo tenta lutar por você. Então, quando você está fraco espiritual, você tem que aprender a lutar também no mundo espiritual. Quem está em batalha precisa de renovar a ação das suas forças espirituais. Deus não nos chamou para desistir, nos chamou para resistir e vencer. Aqui eu deixo o término dessa quarta-feira ao seu coração. Deus não te chamou para desistir da sua família porque a mente está pesada.
Deus não te chamou para desistir da sua vida espiritual porque você está sentindo os baques espirituais. Deus não te chamou para você parar de caminhar, até mesmo para a igreja, porque seu corpo está andando simplesmente cansado. Deus te chamou para vencer. E só podemos vencer se realmente a gente saber qual guerra que nós estamos lutando. Irmãos, em pouco tempo vai abrir várias portas espirituais nesse carnaval que é no nosso país do Brasil. Ordens espirituais malignas, de demônios, casca de demônios, legiões, que estarão tomando as pessoas na festa das carnes. Eu tenho uma palavra para você. Não deixe de orar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua parentela. Não ignore o mundo espiritual, porque o que Satanás mais quer é um soldado parado com a ferramenta do seu lado. Mas Deus é o Deus que ele renova a sua força e te dá um novo caminho nessas batalhas. Então, vamos orar junto pela nossa vida espiritual, pelas batalhas que nós estamos enfrentando, porque eu acredito que o Espírito de Deus renova suas forças hoje. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. A partir de agora, juntamente quem está me ouvindo, eu entro no mundo espiritual pedindo que o Senhor nos proteja, que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor traga para nós a paz que excede todo entendimento, que o Senhor, Pai, nos dê força para a gente continuar caminhando, porque sabemos que a batalha nossa não é contra a carne nem contra sangue. Senhor, se Satanás quis trazer peso no coração de alguém, se Satanás quis trazer cansaço mental, cansaço espiritual, cansaço físico, nós repreendemos esse mal no nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Já sinto aqui a tua presença, porque eu sei que o Senhor está cuidando de todos nós. Nos ensina a andar, porque desaprendemos a andar espiritualmente. E sabemos que o Senhor é o Deus que vai trazer cada dia para nós um novo tempo de renovo espiritual. Amém? Meu querido, minha querida, nós ficamos por aqui no 1 Samuel 7,12 Cast, mais uma programação alimentando o seu lar com o tema hoje, batalha espiritual, ou cansaço espiritual. Não deixe de nos seguir lá, não deixe de nos acompanhar os patrocinadores e nós ficamos por aqui. Até na próxima quarta-feira, no nome de Jesus, vamos que vamos! Ame a Cristo acima de todas as coisas. Ame o seu próximo com si mesmo. Irmãos ajudando os irmãos. Conte conosco. Até a próxima.